Encontrei esse lugar mais arrumado, mais bonito. Pai, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, quando você for assistir esse vídeo. A mesma blusa de ontem, não sei quando esse vídeo também vai ao ar. Eu quero deixar registrado mais ou menos o que é que tá acontecendo novamente na minha vida. Minha casa novamente foi colocada à venda. É a segunda vez que eu vivo essa questão da casa ser colocada à venda. Essa é a quarta casa que eu moro nos Estados Unidos. Então, quer dizer, eu já mudei bastante aqui. Já aprendi bastante aquele negócio do abrir mão. Apesar que, como eu sempre digo, né, quando eu conto essa história de mudança de casa, sabe? Sempre quando eu falo de mudança de casa, é algo que pra mim não é uma coisa assim, ah, meu Deus, eu odeio mudança de casa. Não. Porque eu já mudei muitas vezes. Então, quer dizer, no Brasil, eu já passei por isso de ter que ter que abrir mão das coisas, sabe? É bem comum pra mim isso. E aqui morando nos Estados Unidos, é a quarta casa, como eu disse antes. E na última casa que a gente morou, também teve esse negócio de pôr à venda a casa. Os corretores de imóveis começam a visitar a sua casa e trazer os possíveis compradores para casa. Vivi isso no ano de 2020 e 2021, vivi bastante isso. E aí, tô vendo novamente. Né? Começou hoje as visitas. É um pouco desconfortável, principalmente pra gente que não é acostumado com isso, né? E eu fiquei analisando, sabe? Tipo assim, nossa, novamente eu estou passando pela situação de ter que estar recebendo visitas para possíveis compradores da minha casa que eu pago aluguel, né? E aí eu fico assim pensando, já é uma coisa que, pô, eu já vivi, já sei como que é. Já não é uma coisa tão nova assim. Não é uma coisa que agora eu gosto, aprendi a gostar. Não aprendi a gostar. Mas já é uma coisa que tá rolando assim com mais, tipo, pô, tem que ser, então que seja, sabe? Quando você começa a falar assim, tem que passar, então que passe. Aí, eu tava com uma reflexão que era sobre provação, fazer a diferença, sabe? Eu queria fazer assim, mais ou menos. Vamos falar de problema? Não, porque vamos começar a identificar os nossos problemas. E minha reflexão era assim, tipo, vamos identificar os nossos problemas. Quais são os nossos problemas? Analisando essa questão do problema, me entrou o assunto sobre provação, tentação e a cereja do bolo que eu quero focar mais aqui nesse vídeo que eu tô fazendo, que é a consequência, tá? Por que encaixou eu falar primeiro da situação que eu estou vivendo, no caso de estar recebendo corretores de imóveis na minha casa para visitas, para possíveis compradores, e essa questão do provação, do tentação e da consequência. Porque, de novo, quando eu fiquei sabendo que eu ia ter que viver isso novamente, bateu aquele... Foi muito difícil, gente. Pra mim mudar pra essa casa que eu tô falando com vocês aqui agora, foi muito difícil. Mesmo Deus tendo dado uma palavra pra gente, falando em março de 2020, que nós iríamos mudar de casa, quando chegou... Porque assim, Deus usa um profeta, um vaso, fala com você de alguma forma, e leva um tempo, né, pra aquilo acontecer. Mas eu tinha a palavra, o Senhor tinha falado que nós mudaríamos de casa. O Senhor tinha falado isso. Eu sabia que Deus tinha falado que a gente ia mudar de casa. Mas mesmo assim, me trouxe muita aflição, né? Hoje eu vejo assim, tipo assim, eu falhei, eu não acreditei no Senhor. E quando foi, Deus preparou no tempo certo. Em julho do ano passado, Deus preparou essa casa que a gente tá morando. E em julho fez um ano já, entendeu? Que a gente mudou pra cá. E agora eu já tô na situação de novo que eu vivi da outra vez. A outra vez foi muito complicado, porque eu não entendi o que era aquilo, né? Tipo assim, como assim as pessoas... Eu tô na minha casa e as pessoas têm um agendamento pra ficar vindo, entrarem na minha casa. Eu achava muito estranho aquilo. Mas agora eu não sei como é que vai ser. E aí eu relacionei a tipo assim, por que será que eu tô passando por essa situação de novo, né? Fiquei pensando, por que será que eu tô passando por essa situação de novo? Porque assim, sinceramente... Que culpa que você tem, né? De você não ter uma casa, de você não ter dinheiro pra comprar uma casa, de ter que alugar uma casa. Você não tem culpa disso, né? E aí eu lembrei da palavra que eu tava pensando sobre provação, tentação e consequência. E aí eu me vi na situação de sendo provada novamente, né? Estou sendo provada. E eu quero deixar aqui registrado essa reflexão que veio pra mim. Qual a diferença? Pra gente entender os nossos problemas. Porque pra mim agora, sinceramente,
ter que novamente receber pessoas na minha casa para elas estar fazendo visita, meio que não é constrangedor, é desconfortável. Mexe no seu conforto, mexe na sua agenda, né? Apesar que não é invasivo, é muito mais organizado dessa vez. Mas assim, é um problema, né? É um problema que de novo eu estou passando. Mudar pra mim não é em si um problema. Essa é minha quinta casa, mano. Morando nos Estados Unidos. A quinta. Casada com o Ricardo, a 10ª. A 9ª ou 10ª. A gente já mudou pra caramba. Então, realmente, a pessoa que fala que a gente parece cigano, mesmo que ele esteja fazendo um julgamento assim... Porque às vezes tem gente que acha que a gente muda o que a gente quer, né? Tem gente que sai fazendo comentários e não tá fazendo ideia do comentário que tá fazendo, né? Eu já meti muito louco, fiz isso. Hoje em dia tenho tentado poderar um pouco mais, sabe? Porque às vezes você não sabe por que a pessoa tá mudando. Às vezes a pessoa não queria mudar, né? Tá mudando porque realmente tem que mudar. Tem coisa na vida que você tem que ir. Não é que você quer. Você tem que ir e pronto. Você vai lá e tem que ir. E aí é um problema. Então eu falei assim, poxa, de novo eu estou passando por essa situação. O que seria essa situação? É uma provação. Pode ser que eu não tenha sido aprovada da primeira vez. Por isso que eu tenho que estar passando pela mesma prova novamente? Pode ser que sim. Pode ser que agora encare de uma maneira melhor, eu aprenda com essa situação, eu seja abençoada com essa situação, que até então eu ainda estou encarando como provação, tá? Eu ainda estou encarando como provação, mas pode ser que, olhando bem assim, pode ser que seja diferente. Agora vira uma benção de provação, vai pra benção. Eu acredito que a grande maioria das pessoas passam por problemas. E é interessante identificar o que é o problema que você está passando. É uma provação? É Deus que está trazendo essa situação para você? Normalmente, provação Deus traz na vida da gente para que a gente seja pessoas melhores depois. Para que a gente evolua, para que a gente mude, para que a gente tenha uma perspectiva melhor, para que a gente aprenda a agradecer, talvez, para que a gente aprenda a ter misericórdia dos outros, para que a gente pare de julgar, para que a gente viva a mesma situação de alguém que um dia a gente já olhou e julgou e falou, poxa, por que que fulano faz isso? Aí você vai lá e vive a mesma situação do fulano e entende por que que fulano fez aquilo e faz igual. Ou faz diferente, fala assim, realmente, dá pra fazer diferente, tá na mesma situação do fulano. Então, quer dizer, provação, ela vem da parte de Deus pra tirar a gente do lugar que a gente tá e levar a gente pra um lugar melhor, né? Como pessoa, nos relacionamentos, na maneira como a gente lidar com a vida, com o dinheiro, com o tempo, com a energia, com tudo. Provação é algo para nos provar. Tipo o ouro quando passar pelo fogo. Se ele passar pelo fogo e continuar sendo ouro, é porque é ouro mesmo. Se ele passar pelo fogo e ele deixar de ser ouro, é porque ele nunca foi ouro. Essa é a questão da provação. Tentação é diferente. Tentação é algo que é mais entre nós, os desejos do nosso coração e a maneira como Satanás analisa isso, sabe? Porque, como você já deve saber, o problema de Satanás não é o rabo e o chifre, nem muito menos o garfo, né? Se você acha que ele carrega um garfo. O problema de Satanás é que ele é muito inteligente, muito velho, sabe? E ele perdeu a chance dele, então ele quer que a gente perca a nossa também. Então ele vai fazer de tudo para que a gente queira coisas que nos prejudiquem, mas a gente queira de verdade, a gente queira muito, sabe? Tentação é algo que nós quer agora, nós não quer esperar, nós quer do nosso jeito, nós quer as coisas que a gente quer. Tiago, capítulo 4, se eu não me engano, fala um versículo que eu acho assim, fantástico. E tem um segredo nele. Qual que é o problema de vocês? Tiago falando. Tiago fala que o problema de vocês é que vocês querem muitas coisas. O problema da nossa vontade. O problema da nossa vontade é que a gente tem que abrir mão dela pra viver a vontade de Deus. Não dá pra dar a minha vontade e a vontade de Deus ali brigando. A vontade de Deus não vai brigar com a minha. Não vai. Ela é soberana. Ela é boa, ela é perfeita e agradável a Deus. Ou eu opto por ela, ou não tem conversa. Não tem como ser a minha vontade, a vontade de Deus, e ficar tropeçando uma na outra. Não vai rolar isso. E a tentação tem exatamente a ver com isso, quando eu coloco a minha vontade na frente da vontade de Deus. Aí sai de cena e fica só a minha vontade.
Eu sou tentada. Tem gente que é tentado no âmbito sexual, tem gente que é tentado no âmbito do dinheiro, tem gente que é tentado no âmbito do poder, tem gente que é tentado nos três, né? Tem gente que é tentado no, não exatamente no dinheiro, um problema que eu tenho às vezes, eu percebo, mas no consumir, né? Eu não tenho problema em, tipo assim, não ter dinheiro guardado, não tenho mesmo, né? Ligo, dane-se, tô nem aí. Mas assim, não fico santinha, né? Camila desapegada nada, quero as coisas que saem, quero comprar que nem um não sei o quê. Quando não acabar o dinheiro, eu fico feliz. É tentação isso não tem a ver com provação. Não adianta eu ficar querendo falar assim, Deus tá me provando porque não tá me dando tal coisa. Não, Deus não tá te provando porque não tá te dando tal coisa. Deus tá me provando porque não tá me dando o casamento que eu queria. Não tá me dando o emprego que eu queria. Deus não tá me fazendo viver o sonho. Deus tá me provando. Não, isso não é provação, isso é tentação. Quando tem a ver com as suas vontades, em você perceber que a sua vontade não está acontecendo, você está sendo tentado. É interessante a gente diferenciar a aprovação da tentação, porque a maneira como a gente vai lidar com esses problemas vai ser diferente. Se for provação, você tem que sentar e viver. Vai viver, não adianta. Eu acho melhor você viver bem, para não ter que passar nela de novo. Se for tentação, você vai ter que se movimentar. E vai ter que falar não. E vai ter que... Eu não sugiro resistir, mas assim, fugir da aparência do mal. Tentação, a gente tem que fugir. Tentação, no meu caso. Se você é o tipo de pessoa que consegue ficar caminhando com a sua tentação de mão dadas, então faz um curso aí, fala pra arrastar pra cima. Mas eu prefiro optar por fugir. Foge daquilo que é tentador pra você. E a gente vive tropeçando em tentações. Às vezes, quando vai falar de tentação, alguém sempre vai levar pra conotação sexual, de mas tá me tentando, não tá me tentando. Não, gente, tentação tem a quantidade de tempo que a gente fica com o celular, no que a gente visualiza na internet. Tentação tem a nossa maneira pecadora de lidar com as pessoas, sabe? De querer ter razão numa discussão, de querer ter a última palavra, sabe? Tudo isso é tentação, tudo isso é o nosso ego, nossa vontade. Então ficou aí a tentação. O problema é nós mesmo, tá? Não é Deus provando, não. É nós mesmo que tem que tomar vergonha na cara e mudar. Lembra quando eu falei que a consequência seria a cereja do bolo? Por quê? Porque a consequência ela vai vir das duas primeiras. A aprovação e a tentação. Porque tudo que a gente faz gera uma consequência. E quando a gente também não faz as coisas, gera uma consequência. Para toda ação ou não ação, existe um efeito, tá aí, consequência. Com certeza, nesse momento da vida, eu e você estamos vivendo alguma consequência. Estamos comendo de um fruto de semente que nós plantamos no passado. A consequência, ela é resultado de eu não ter sido também aprovada na hora da aprovação. E a consequência é resultado de eu ter caído em tentação. Por isso que eu falei que ela era a cereja do bolo. Porque dependendo de como eu me comporto numa situação de provação, eu vou receber uma consequência disso. Boa ou não tão boa assim. Dependendo de como eu me comportar diante de uma situação de tentação, eu vou receber a consequência disso. Boa ou não tão boa assim. Mas por que eu quero que você foque nessa questão da consequência? É porque tem vez na vida, principalmente quando o assunto está associado à tentação. Antes da consequência, houve uma tentação e você foi lá e caiu, tá? E agora você está vivendo a consequência. Estamos vivendo. Vou colocar eu também no barco, vai. Digamos que agora a gente esteja vivendo a consequência de uma tentação que nós cedemos. A gente mete o louco e fala assim, Deus está me provando. É uma prova que eu tô passando. Encheu a cara de cachaça a vida inteira, agora tá com problema no fígado e fala, tô passando uma aprovação tão grande, Deus tá me provando. Não é aprovação, desculpa, é consequência. Mas Deus podia ter curado. Podia ter curado, mas ele achou melhor você viver a consequência. E a vontade de Deus é perfeita e agradável, né? Então vou fazer o que um negócio desse? Tem que viver. Aí é consequência, entendeu? É muito importante esse assunto, sabe? Quero te levar a essa reflexão de você olhar para os seus problemas, para as suas situações e começar a perceber o que elas são. É provação? É tentação? Ou isso aqui é consequência? Porque tem consequência que até vai embora uma hora ou outra ela vai embora, graças a Deus, eu dou a vitória. Mas tem consequência que é pro resto da vida. Tem consequência que é pro resto da vida. Então nós temos que tentar hoje ver o que é provação. Eu vou me comportar legal aqui, porque eu sei que isso aqui vai gerar uma consequência. Tá, fechou.
o que é que eu tô sendo tentado. Foca mais nisso aqui, gente, tá bom? Porque provação vem de Deus e Deus é misericordioso, é outros 500. Mas tentação, quando sabe aquela coisa que você quer, você fica beliscando o pescoço porque tu quer. E aí você cede, aí você consegue aquilo que você quer. Depois você tem a consequência disso. Pra terminar aqui, esses dias eu tava lendo Romanos e tem uma parte lá do versículo que fala assim: e Deus os entregou as paixões dos seus corações. Eu vou até colocar aqui depois pra tu confirmar, não ficar só nas minhas palavras, entendeu? Porque tu precisa ler a Bíblia, que nem eu, tá? Me deu um temorzaço essa parte. E eu pedi, Senhor, tenha misericórdia, sabe? Me deu medo. Me deu medo. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia, não entrega eu. Não entrega eu para as paixões do meu coração. Eu prefiro abrir mão das paixões do meu coração. Eu prefiro abrir mão da minha vontade, porque eu não quero ficar sem esse freio. Eu preciso desse freio. Eu não quero viver tudo que meu coração quer. Eu não quero. Eu não sei, ele é maluco, não sei no que vai dar. Porque consequência vai ter, gente. E existe uma consequência que é eterna. Céu e inferno. Então pensa bem sobre isso, tá bom? Peço que você fique orando por mim, para que Deus me dê vitória na situação que eu tô passando. E depois eu vou testemunhar, você vai ver que vai ser tudo bênção, porque é sempre assim na minha vida, pra glória de Deus. Depois vira tudo bênção. Paz, Senhor, gente. Com Deus, tchau.